Bem-vindos ao Está Escrito Canadá. Nós estamos a ler o livro do Apocalipse e nós vamos ler hoje a última igreja, a sétima igreja. Então fica conosco aqui no Está Escrito Canadá. É muito bom estar aqui com vocês. Para nos ajudar com o estudo de hoje, nós temos aqui o pastor Dário. Obrigado pela oportunidade, pastor. E antes de começar, vamos orar então. Eu sei que tu tens alguém que tu querias orar. Sim, eu gostaria de orar pela Joana. Okay. Ela fez uma cirurgia recentemente e precisa das nossas orações. Ok. Oremos juntos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua presença para o estudo da Tua Palavra. Intercedemos pela Joana para que o Senhor possa continuar abençoando a sua recuperação, a sua saúde física e espiritual. Pai, pedimos também que continues conosco ao abrirmos a Tua Palavra, ao estudarmos a última igreja do Apocalipse. Nos guie, nos dê a direção do Teu Espírito. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos ver as 7 igrejas até aqui. Nós começamos com uma igreja pura, igreja, assim, aquela igreja branca, né? Perseguida, a segunda, depois começa a cair, né? Com a terceira, a quarta, a quinta fala que está morto, né? Só que tem um grupinho que Deus vai usar, vai levar e basicamente criar uma nova igreja que leva para a sexta, e a sexta assim vai para baixo e depois sobe. É uma igreja pura outra vez, só que nós vamos ler a sétima e já estamos a ver a igreja cair de novo, né? Essa nova igreja que tem um novo começo, parece que já começa a seguir a história da antiga. Só que a grande diferença com esta é que é a última igreja, é o último tempo que a igreja tem aqui neste mundo, antes de Jesus voltar. Então, a resposta de Jesus vai ser muito mais forte. Ele fala assim, olha, não é tu podes morrer ou pode acontecer isto no futuro. Basicamente é tu tens que escolher hoje. Tu tens que fazer uma decisão hoje, assim, de qual a direção que vocês querem ir. Então vai ser uma mensagem bem forte hoje que Deus vai ter para nós. O que mais também é importante para mim é que nós estamos a viver nesta última igreja, né? Nós não estamos na primeira, nem na segunda, terça, quarta. Nós estamos no sétima igreja. Nós estamos bem perto do fim. Então, o que Jesus vai dizer para esta igreja, Jesus vai dizer para nós hoje. É o momento que nós estamos vivendo na história deste mundo. E essa é uma mensagem para todos nós que vivemos hoje. É claro que nós podemos aprender, nós podemos aprender lições de todas as outras igrejas, tanto as repreensões como os conselhos, e podemos tirar lições para nós, porém essa mensagem é diretamente para a realidade de hoje, para o momento que nós estamos vivendo, em que a igreja cristã está vivendo, antes da volta de Jesus. E é uma mensagem definitiva, eu diria assim, né? Não tem, nós temos que escolher, não tem mais nenhuma outra opção ou uma outra possibilidade depois dessa. Então, nós precisamos tomar a decisão de aceitar o convite de Jesus e entregar o nosso coração, a nossa vida, e para que nós possamos herdar todas as promessas que já vem desde a primeira igreja, né? Especialmente essa também. Amém. Vamos começar então. Lê para nós o versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O que é que nós podemos aprender sobre Jesus com estas palavras aqui? Bom, aqui eu creio que essa descrição de Jesus ela é bem completa.
Nós já vimos que ele é o primeiro e o último, e aqui, por estar falando da última igreja, diz que ele é chamado de o Amém, ou seja, Eu estou lá no fim. no fim. É. Né? Ele é a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então, relembra-nos de que ele é o Criador. Amém. Ele é o Criador, então mostra toda a sua autoridade, o seu poder, e mostrando que ele tem autoridade para trazer a mensagem para essa última igreja. Eu gosto porque, como estavas a falar assim, né? Mostra que Jesus sempre esteve conosco. Desde a criação do mundo até o amém, até o fim, né? Deus, Jesus, está conosco. E nunca vai haver um momento que Ele não está conosco. Né? Até o último momento, Jesus vai estar lá no nosso lado. Essa a mensagem a essa igreja é uma mensagem, eu diria, bastante até triste, né? Porque normalmente nós vimos estudando em todas as igrejas que Jesus ele conhece, ele olha, ele olha não primeiro o lado positivo, depois ele faz uma repreensão, olha onde nós precisamos melhorar, sempre nos trata com amor. E aqui ele começa, né, mostrando também a sua autoridade, o porquê que ele tem autoridade de dizer, porque ele é o Criador, ele é o primeiro e o último, e ele é fiel, ele é verdadeiro. Mas traz uma mensagem para nós, uma mensagem que agora quando ele fala eu conheço, ele já infelizmente já fala de algo que nós estamos assim quase que nos perdendo, né? Ele percebe a nossa situação que estamos ali no limite e ele fala, olha, eu conheço tudo, só que não é uma coisa nem outra, né? Nós vamos ver aí, ele diz, você não é frio nem quente, né? É interessante, né? Porque com quase todas as igrejas, ele sempre começa igual. É isto que estás a fazer bem, mas é isto que estás a fazer mal. Aqui não, aqui ele vai automaticamente, que quer dizer que realmente não tem nada assim muito bom para falar. Ele nem vai falar de coisa ruim também. É como estavas a dizer, é como se este tempo do fim a igreja vai ficar quase no meio, né? Ainda não fez a decisão se vai ser quente ou frio, se vai ser bom ou mau. E Jesus vai trazer isso. Deixa-me ler aqui, o versículo 15, é o que nós estamos a falar agora. Sim. Versículo 15 fala assim, conheço as suas obras, sei que você nem é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. É uma coisa muito interessante, né? Quando nós falamos de frio ou quente, nós estamos a falar de quente assim com Deus, aquela chama, aquela força, ou frio como se não quisermos nada de Deus. E eu falo assim, vocês nem um nem o outro. Mas eu preferia que vocês escolhessem. Se vocês escolhessem estar quente, ótimo. Né? Vamos trabalhar juntos, vamos avançar, vamos ser salvos. Mas ainda é melhor ser frio do que nada. Porque pelo menos se vocês fossem frios, vocês sentiam esse frio. Ficavam assim, eu não posso ficar aqui, né? Deixa mudar a vida. Mas porque nós estamos assim no meio, a pessoa não quer mudar. A pessoa fica confortável onde está. É quase uma situação sem saída, sem solução, porque se isso não mudar, as pessoas ficam confusas. Porque é o que nós já vimos falando nas outras igrejas, não é? Ou seja, alguns estão na igreja, levando o nome de Jesus e com a Bíblia, porém estão vivendo de maneira falsa, de maneira errada, seguindo né, o paganismo e filosofias que não a palavra de Deus, e muitas vezes enganando. Então, nesse caso, é um meio também de nós estarmos nos enganando a nós mesmos. Porque nós levamos o nome de que nós somos cristãos, estamos indo à igreja, fazendo todas as coisas da maneira certa, mas o nosso coração está longe. Para mim é aquela pessoa que fala assim, eu já fiz o suficiente. Eu fiz o mínimo para ser salvo, né? Que quer dizer o quê? Não é que eu quero viver assim. Eu prefiro estar no mundo.
mas não quer ir para o inferno, então deixa-me fazer assim o mínimo. E a pessoa fica assim no meio, sem fazer uma escolha. A pessoa está meio no mundo e meio com Deus. E tem uma consequência. Muitas pessoas pensam assim, mas pelo menos estou um pouquinho com Deus, Deus tem que aceitar. Né? Há muitas pessoas que dizem isso, não, mas eu ainda sou melhor do que os outros. Então Deus tem que aceitar. Vamos ver o que Deus fala sobre isso. Lê para nós o versículo 16. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso é palavra bem forte aqui. Né? Então, essa ideia que muitos de nós temos, eu ainda sou bonzinho, então Deus tem que aceitar. Isto não está a dizer isso. Não, é como se fosse um pé no mundo e um pé no caminho de Deus. Né? E aqui fica bem claro, você é morno. Por exemplo, é fácil de nós entendermos se nós pegamos uma água morna, não sei se vocês já tentaram tomar uma água morna, dá vontade de vomitar. Não é? Ou quente ou frio, né? Escolhe. Mas morno ninguém quer. E é essa imagem que Deus está se utilizando, mostrando que é algo que não é agradável, que você não é uma coisa nem outra. E que nós precisamos tomar uma decisão daquilo que nós queremos ser, daquilo que nós queremos viver, porque Deus está dizendo, se você não mudar, eu vou acabar vomitando. Né? E é tão interessante, porque vamos lembrar, isto foi escrito quase 2000 anos atrás. Como é que João sabia escrever do nosso tempo, dizer assim, olha, quando chegar ao nosso tempo assim, a igreja vai ser assim morna, né? Nem frio nem quente. E é exatamente o que está a acontecer no mundo, né? Como e é todas as igrejas, né? Como todas as igrejas, assim, vamos aceitar isto. Isto é Deus, mas também vamos aceitar aqui. É como se todas as igrejas querem fazer parte do mundo, não querem ser rejeitados pelo mundo, mas também querem ser aceitos por Deus. Então, fingem a ser cristãos e ao mesmo tempo fingem a ser do mundo. E no fim, nem um nem o outro. E agora ainda utilizam um argumento de que para alcançar o mundo, né? Então para alcançar o mundo, para atrair as pessoas do mundo para a igreja, então vão cedendo aqui, cedendo ali, trazendo um pouquinho do mundo para a igreja. E é por isso que a igreja está nessa situação. Né? E como é que, se não fosse o Espírito Santo, se não fosse Deus sabendo o futuro, como é que João sabia exatamente como está o nosso mundo hoje? E ainda pior, lê para nós 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. O que é que nós dizemos? Nós somos os mais ricos do mundo, né? Nós não precisamos de nada, estamos a viver num mundo assim de luxo e essas coisas. E na verdade, hoje nós temos acesso a toda tecnologia, não é isso? A igreja tem dinheiro para comprar, tem muitas igrejas que têm canais de televisão e outras coisas, ou seja, não precisa. Casas publicadoras, que eles mesmos preparam os seus materiais aí, literários e tudo, porém, e se nós tivermos tudo isso aí e não tivermos o Espírito Santo? Para mim, eu comparo assim, tem pessoas que falam assim, olha o meu Facebook aqui, eu tenho 2000 amigos, só que é uma pessoa sozinha, né? No sentido, parece que tem muitos amigos, mas na realidade não tem nada. E é exatamente o que Jesus está a dizer aqui. Vocês pensam, né? A igreja fala assim, olha, nós temos estas escolas, estes hospitais, estas coisas aqui, tantos prédios, tantas igrejas lindas, né? Tudo vazio. Tudo assim sem amor, tudo sem o Espírito Santo, né? E realmente tem que ser Deus a escrever isto aqui, porque Ele sabe exatamente como é que está a andar o nosso mundo, como é que está as igrejas, né? Nós estamos
quase todos a seguir a mesma história. Infelizmente, por causa da influência do mundo na igreja, na nossa tentativa, às vezes, ao invés de irmos à palavra de Deus, nós vamos aos grandes do mundo para aprender algumas coisas de como nós devemos fazer igreja, ou devemos ser a igreja. Porém, a palavra de Deus é que é a base, ela deve ser. Porém, estamos no mundo e muitas vezes é o que acontece. Nós fazemos as coisas só para nós mesmos, ficamos abastados, não compartilhamos. E, acima de tudo, eu creio que uma das coisas mais sérias e que reflete esse esfriamento é a falta do amor. Amém. A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. E às vezes é isso, nós falamos que amamos e devemos representar a Cristo neste mundo, amando todas as pessoas, mas muitas vezes nós não olhamos nem para o nosso vizinho e às vezes nós estamos lá na igreja todos os finais de semana. E muitas vezes somos até líderes da igreja, porém nós não olhamos para o nosso lado, para quem precisa, não damos amor, uma palavra de carinho, de atenção e principalmente mostrando o caminho limpo, o caminho puro, que é o caminho que nos leva ao céu. Então nós ficamos às vezes ocupados com tantas coisas, cuidando de nós mesmos, do nosso próprio bem-estar e cuidando da estrutura da igreja. E às vezes esquecemos do principal, que é a vida, que é o calor espiritual, a presença do Espírito Santo. Então eu creio que nós devemos fazer sim uma reflexão profunda em como nós temos vivido nesses últimos dias, especialmente se nós somos cristãos, como nós temos vivido o nosso cristianismo. E pode ser que nós tenhamos que dar uma meia volta e mudar totalmente a maneira que nós vivemos, porque pode ser que nós sejamos como essa igreja, nos achando demais, nos achando, né, como nós falamos, e sendo que no fundo nós não somos nada. Então, essa é a realidade, né, que nós estamos a viver. Agora vai ser a parte mais importante, que é, Deus sabe como nós somos. Agora Ele vai dar uns conselhamentos, né? Olha, fazem isto. Deixa-me ler aqui, versículo 18. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então aqui Jesus fala 3 coisas, né? O ouro, as roupas e o colírio. O que é que ele está a dizer aqui? Então, mais uma vez, é uma linguagem simbólica. O que Jesus está querendo dizer é que nós devemos, por exemplo, o ouro refinado no fogo, ele representa a fé. Então, nós precisamos da fé. Ele usa um outro símbolo, roupas brancas, que nós conhecemos também, representa a justiça de Cristo. Então, nós precisamos da fé, da justiça de Cristo, para que a nossa vergonha, a nossa pecaminosidade, porque nós não merecemos nada, é a justiça de Cristo que nos cobre os nossos pecados quando nos arrependemos. E o colírio também para ungir os nossos olhos é o Espírito Santo, ele representa o Espírito Santo, porque é através dele que nós podemos discernir, nós podemos enxergar a nossa real situação. Então é um conselho bem completo. Devemos comprar a fé para que nós possamos nos tornar ricos, ou seja, a fé é que nos torna ricos espiritualmente. Roupas brancas, a justiça de Cristo para cobrir a nossa nudez, a nossa pecaminosidade. E o colírio, que é o Espírito Santo, para nos dar discernimento, para que nós possamos ver as coisas como realmente são. Então é tudo dele, né? Tudo. A resposta é ele. Vocês têm que vir para mim. E ele diz que nós devemos comprar. É a linguagem que ele usa. Comprar. Ou seja, nós precisamos ir até ele e pedir. Nós precisamos ir até Cristo e entender que ele está dando um conselho. Compre de mim. Eu estou aqui com tudo isso à sua disposição. Amém. Lê para nós agora 19 e 20. Aqui ele vai continuar, vai pôr mais umas coisinhas aqui que é muito importante. Lê para nós. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, 19 é um pouco chocante, né? Ele usa disciplina, né? Há vezes que ele tem que castigar, ele tem que fazer para a pessoa aprender, né? Muitas vezes nós vamos para Deus para fugir das coisas ruins. Mas aqui ele está a dizer, mas se vocês não estão certos, eu tenho que fazer uma coisa dura para vocês mudarem da direção, né? Essa é uma atitude de amor. Isso me faz lembrar a atitude de Davi depois que ele pecou seriamente, né? Quando ele adulterou, ele assassinou indiretamente, né? Enviando então o esposo de Batseba ali para a guerra, para frente da guerra. E ele teve, o profeta Natan foi até ele e falou para ele, olha, você pode escolher isso, isso ou aquilo. Ele falou, olha, eu prefiro ficar nas mãos de Deus, porque ele sabe que Deus é misericordioso e ele disciplina, mas com misericórdia. E aqui nós vemos mais uma vez Deus dizendo, eu repreendo e disciplino quem eu amo. Nós fazemos isso como seres humanos. Claro, claro. Se nós amamos nosso filho e vemos ele fazendo algo que não é bom, nós vamos corrigi-lo, discipliná-lo. Isso é amor. Agora, o pai e a mãe que vê o filho se perdendo, fazendo o erro e simplesmente deixa, isso não é uma demonstração de amor, porque aquele filho vai crescer e vai se tornar um delinquente, e isso não é amor, né? Então, amor é repreender, é disciplinar, e é o que Deus faz conosco também. Eu gosto muito do versículo 20, é um dos versículos que eu amo mais da Bíblia, né? Porque eu gosto de pensar, né? Deus está assim mesmo em frente de mim a bater no meu coração, dizer, olha, é só... Tu falaste, né? Para comprar. Mas aqui nós temos a resposta real. Comprar é só abrir. É só deixar Jesus fazer isso em nós. Muitas vezes nós ficamos assim, mas eu não consigo fazer isto, é muito difícil mudar a minha vida, eu não consigo, eu tento e eu caio. Mas é porque nós estamos a tentar. E aqui Jesus está a dizer, não, abre a porta, deixa-me entrar, eu vou fazer o trabalho. O Espírito Santo é que vai transformar a vossa vida para realmente seres aquela pessoa, não assim, cego e nu, não, uma pessoa linda, uma pessoa perfeita. O interessante é que nós percebemos aqui que tem algo que nós temos que fazer. Deus nos deu livre-arbítrio, Ele não força a entrada na nossa vida, no nosso coração. Alguns dizem até que, para entender melhor, né, que é como o nosso coração tem apenas o trinco da parte de dentro, nós é que podemos abrir, e Ele não vai forçar, Jesus não força. Então nós temos a nossa parte, é reconhecer a nossa necessidade e abrir o coração. Né? Lê para nós, para terminar aqui, 21 e 22, a última bênção que ele dá com estas 7 igrejas. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu gosto muito do versículo 21, né? Porque a pessoa lê a Bíblia e a pessoa percebe que tudo o que Satanás queria era sentar no trono de Deus. Só que ele tentou usar força para fazer isso, né? Aqui, aqueles que são contra Satanás, né? Deus vai dizer, não, vocês é que vão sentar no meu trono. Vocês é que vão sentar. E pensa bem nisso, nós não somos nada. Nós somos criações, né? E Deus está a dizer, tu vais sentar no trono de Deus, o trono do Criador. Eu só imagino, porque nós vamos ler isto depois, né? No outro capítulo, Apocalipse, que nós vamos estar lá no céu e Satanás ainda vai estar aqui na terra por 1000 anos. Ele vai ver nós lá sentando lá no trono, a raiva que ele não vai ter, né? Tudo o que ele queria, e nós é que vamos ter essa oportunidade. Imagine, o Apocalipse diz mais à frente que nós vamos reinar com Cristo. E é bem isso mesmo. Ele vai ver que
ele quis fazer pela força, que Deus não estava impedindo ninguém de participar. Pelo contrário, filhos caídos, né, e arrependidos como nós, né, sem méritos nenhum, receberemos a autoridade que Jesus recebeu do Pai e assentaremos no seu trono. Então, é um privilégio tremendo. Eu creio que vale muito a pena nós nos humilharmos perante Deus para ouvirmos a sua voz, ouvirmos a sua palavra, seguirmos seus conselhos, sermos fiéis e obedientes, e com certeza nós poderemos herdar essas promessas maravilhosas. É isso mesmo. E é a escolha que nós todos temos que fazer, né? Hoje, Jesus está a falar conosco, da mesma maneira que Ele estava a falar com esta igreja aqui, Ele está a falar conosco hoje e está a dizer, olha, comprem de mim esse ouro, a roupa branca, colírio. Hoje, nesta oração que nós vamos fazer, se vocês querem isso, é só dizer sim. Deus está a bater na porta, é só abrir a porta. Vamos orar juntos. Deus, obrigado por tudo que Tu fazes para nós. Neste momento, Tu estás a bater em cada coração que está a ouvir aqui hoje. Deus, que nós podemos abrir a porta, que nós podemos deixar Tu entrares dentro do nosso coração e transformar a nossa vida, que um dia todos nós podemos sentar no trono de Deus. É isto que eu peço para todos que estão a ouvir aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Como estudamos sobre a última igreja do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, que fala dos últimos momentos da história deste mundo, nós queremos oferecer a você gratuitamente esta revista Verdades para o Tempo do Fim. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Então chegamos ao fim deste episódio. Queria dizer muito obrigado para o pastor Dário estar aqui hoje. Foi um prazer. Muito obrigado para vocês também. Na próxima semana nós vamos continuar com o livro de Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos ver Jesus lá no trono de Deus. Vocês não podem perder, mas até lá, lembrem-se que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.